Vamos começar agora o nosso quarto vídeo dos vídeos de apoio da nossa gincana da Escola Bíblica do quarto trimestre de 2021. No vídeo de agora, nós vamos tratar sobre um tema muito importante e que é o tema base para que a gente entenda todas as próximas lições. A partir de agora, eu peço que você que pode, pegue a sua Bíblia e deixe na sua frente, porque em alguns momentos eu vou pedir para que você pare, leia o texto, para que a gente volte e continue a nossa aula, o nosso vídeo. Por quê? Porque alguns textos estão dentro da Bíblia e a gente não entende o contexto daquilo. Então, explicando hoje o contexto histórico, o contexto sociológico, o contexto que estava acontecendo na época do apóstolo Paulo, nós vamos conseguir entender para que chegue nos próximos tópicos, que são a missiologia e a grande comissão. É esse vídeo que vai dar a base dos próximos temas, como o vídeo anterior deu a base para esse. Se você assistiu o vídeo passado, você viu como que era a vida do apóstolo Paulo. Quais foram alguns lugares que ele passou, alguns pontos fortes, pontos fracos. E agora nós vamos chegar ao Império Romano. Vamos, então, entender como que o apóstolo Paulo vivia e como que era a sociedade ao seu redor. Vamos começar? Então, nós vamos entender agora o contexto histórico do apóstolo Paulo. Paulo vivia no contexto do Império Romano. O Império Romano, ele comandava a sociedade onde ele vivia. Então, o que acontecia? Os imperadores, eles eram tratados como senhores. Senhores do grego significa Kyrios. Então, sempre que você ouvir a palavra Kyrios, em grego, significa Senhor. Então, naquela época existiam dois povos, os judeus e os gentios. Judeus era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Se você era grego, você não era judeu. Então, qualquer povo que não pertencia aos judeus eram os gentios. Então, para os judeus e para os gentios, o significado de Kyrios era diferente. Para os judeus, quando se falava em Kyrios, eles automaticamente lembravam do Senhor. Diziam que só existia um único Deus, o verdadeiro Deus, ou Yahvé, ou também Javé. Temos também a tradução na Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução mais antiga do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, todas as vezes que aparece a palavra Senhor, significa no grego Kyrios. Então, lembrando, para os judeus, Kyrios significa o Deus verdadeiro, o Senhor. Já para os gentios, o nome Kyrios ele é um título concedido aos governantes e aos imperadores. Por quê? Os imperadores eles eram vistos como uma divindade lá naquele período. Então, eles tinham o título de Kyrios porque eles eram considerados como um deus. Então, nós já temos duas diferenças. Para os judeus, Kyrios é o Senhor verdadeiro. Para os gentios, Kyrios é um título concedido a um imperador ou a um governante. Continuando. E esses imperadores eles podiam exigir a confissão pública de qualquer cidadão do império, os obrigando a dizer César é o Senhor, como uma prova de lealdade. Então, sendo Quírios, os imperadores eles eram considerados a autoridade máxima, então eles podiam exigir que as pessoas dissessem César é o Senhor, ou César é o Quírios. E a pessoa falando isso, ela mostrava lealdade ao Império Romano. E essa imagem do lado, ela representa justamente César. Então, uma coisa em comum, tanto para os judeus e tanto para os gentios, é que Senhor lembra aos donos de escravos, porque os escravos chamavam as pessoas que compravam eles de senhores. Então, a partir do contexto de que os judeus e os gentios chamavam os servos, aqueles que compravam eles de senhores, Paulo cria a ideia do senhorio do Messias. E uma observação: Messias não é o nome de Deus, como várias pessoas acham. Messias é um substantivo, um adjetivo que caracteriza uma pessoa ungida. Por exemplo,
Se uma pessoa fosse ungida naquela época, ela era chamada de Messias. Então, Messias não tem nada a ver com o nome de Deus. E muitas pessoas hoje trocam e acham que Messias significa simplesmente Deus. Mas não. Deus era considerado Messias porque ele também foi ungido e separado. Então, lembrando, os judeus acreditavam que Quírios era somente o Deus verdadeiro, Deus Yahvé e Javé. Os gentios, eles acreditavam que Quírios era um governante ou imperador que recebia esse título por ser uma autoridade máxima. Então, aqui nós já vemos a diferença de mentalidade entre os povos. Continuando, nós vamos entrar agora em um problema que acontecia no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus chegou, começou o cristianismo bem devagar. Então, as comunidades cristãs, elas também chamadas de igrejas primitivas, elas tinham em torno de 20 a 50 membros, só isso. E elas se reuniam na casa de um ou de mais membros. Então, a igreja primitiva começou com pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque até o ano 70 depois de Cristo, o cristianismo não era reconhecido como uma religião. E nessa época, os judeus, o povo de Deus, ele se revoltou contra o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano obrigava eles a falar que César era o Quírios, César era o Senhor. E com essa revolta, eles perderam para o Império Romano, e o Império Romano, como castigo, derrubou o Templo de Jerusalém, destruiu o templo. Com isso, como os judeus não apoiavam os romanos, eles foram expulsos da terra. E a partir dessa expulsão começou a se ver que aqueles judeus estavam criando uma nova religião, que era o cristianismo. Então, o cristianismo só começou depois da expulsão dos judeus da terra onde eles moravam. Continuando, nós vamos ver dois grandes problemas que aconteceram naquela sociedade. O primeiro é a convivência de judeus e gentios na comunidade cristã. Os judeus, eles tinham que seguir algumas regras, como eles não podiam ter comunhão com aqueles que não eram judeus. Então, os judeus, eles não podiam ter comunhão com os gentios. Os judeus também não poderiam comer carnes sacrificadas a ídolos. Também não poderiam comer alimentos considerados impuros e nem comer carne com sangue e nem usar o sangue dos animais como molhos, sendo que a circuncisão dos homens era obrigatória e eles também deveriam guardar o sábado. Então, por conta disso, a convivência de judeus e gentios na comunidade cristã era muito complicada, porque os judeus tinham uma regra específica e uma delas era que eles não poderiam ter comunhão com os gentios. Então, como que tentaram resolver esse problema? Para resolver esse problema, foi feita uma reunião e os líderes dos seguidores de Jesus, entre eles, e essa reunião hoje ela é chamada de Concílio de Jerusalém. E para você ver que essa reunião não trouxe tantos benefícios assim, eu peço que agora você pare, dê uma pausa nesse vídeo e lê o Atos, no capítulo 15, que em Atos 15 vai estar o resultado dessa reunião chamada de Concílio de Jerusalém. Então, pause o vídeo e daqui a pouco a gente continua. Então, agora que você leu, nós vamos perceber que esse concílio não agradou todas as pessoas. Por quê? Da mesma maneira que ela não agradou, e a gente percebe isso porque Pedro e Paulo, eles discutiam sobre os judeus e os gentios. Então, Pedro, Paulo discutem se os gentios podem sentar na mesma mesa. Lembrando que os judeus não poderiam ter comunhão com os gentios. Então, Pedro e Paulo entram nessa discussão para ver se eles podem se sentar na mesma mesa. E essa discussão você pode ver agora em Gálatas, nos primeiros 2 capítulos. Então, eu peço que, se você puder, leia o capítulo 1 e 2 de Gálatas agora, para que você entenda o contexto dessa discussão. Vamos continuar? O segundo problema é a relação com o Império Romano. Você lembra que a gente acabou de falar
que os judeus e os gentios não se davam bem, porque os judeus não podiam ter comunhão com os gentios. E uma outra coisa que a gente acabou de falar foi sobre o termo Kyrios. Para os judeus, como a gente falou, Kyrios se referia a Jesus, a Deus, ao Senhor. O único e exclusivo Senhor, a Yahvé. Já para os gentios, era um título de honra aos imperadores e aos governantes. Então, quando os imperadores usavam o termo Kyrios, eles eram vistos como divindades ou filho de Deus. Então, imagina agora, um judeu que acredita no Deus único, ter que chamar o imperador de Senhor. Como que eles viviam? Como que eles pensavam? E é por isso que se criou vários problemas. Porque existiam os judeus que acreditavam que seguiam Jesus e os judeus que não seguiam Jesus. Então, para os judeus, chamar Jesus de Quírios era considerado um escândalo e uma heresia. Por quê? Os judeus que não acreditavam em Jesus achavam aquilo um absurdo, porque o Quírio já era um imperador. Então, os judeus que acreditavam em Jesus tinham que a todo momento reforçar a sua fé e dizer por que eles acreditam no Quírio Jesus e não no Quírio imperador. Por outro lado, nós temos o Império Romano. Para o Império Romano, se eles dissessem que Jesus era o Quírios, era um sinal de rebeldia, porque somente César, que era o imperador, era considerado o Quírios. Somente César era uma divindade. Então, se as pessoas do Império Romano dissessem que Jesus era o Senhor, elas entrariam em sinal de rebeldia. E como que era tratada a rebeldia naquela época? Se as pessoas elas dissessem que Cristo era o Quírios ao invés de César, eles corriam o risco de ser condenados. E, sendo considerados rebeldes, eles poderiam receber a pena de prisão, de lutar na arena de gladiadores, que é essa arena do meio, e também a morte por crucificação, justamente por não aceitar dizer que César é o Quírios, mas acreditar que somente o Senhor Jesus era o Quírios verdadeiro. Então, essas eram as penas para aqueles que não confessavam César como Senhor. Então, como que se iniciou a perseguição naquela sociedade? Então, os judeus, eles não eram mais considerados judeus depois daquela revolta, porque eles foram expulsos da terra. Então, a partir daquela expulsão, o termo cristianismo surgiu. Só que eles não tinham autorização dentro daquele império para criar uma nova religião. Então, eles precisavam pedir aos imperadores que aceitassem a religião deles e que eles cultuassem da maneira que eles achassem melhor. O Império Romano adorando Quírios e eles adorando a Jesus. Porém, os romanos eles toleravam todas as religiões. Mas para que as religiões se tornassem oficiais e reconhecidas, as pessoas deveriam falar que Quírios era César. Só que os cristãos, eles não queriam dizer que Quírios era César, porque só existia um Senhor, só existia um Quírios. E eles não confessavam. Por isso, entre 80 e 90 depois de Cristo, começou o culto ao imperador, o imperador sendo visto como uma divindade. E a partir daí, eles obrigavam a todas as pessoas a dizer que César era o Quírios. Os cristãos, acreditando somente em um Senhor, se recusavam a dizer essas coisas. E como eles não confessavam, eles passaram a ser perseguidos. Então, a primeira perseguição aconteceu porque os cristãos não reconheceram César como Senhor, mas somente Jesus, o Deus verdadeiro. E essa perseguição você pode ler agora em Atos, no capítulo 4. Então, percebemos agora que os judeus, os cristãos, na verdade, agora, não são mais judeus, eles não aceitavam dizer que César era o Quírios. Por isso, Paulo dizia ser escravo de Cristo. Por quê? Ele não se sujeitava mais aos desejos do Império Romano, mas ele se sujeitava agora a Jesus, o seu verdadeiro Quírios. O Império Romano não tem mais domínio sobre ele, mas Jesus tem domínio sobre ele, porque ele é o único e verdadeiro Quírios, o verdadeiro Senhor. E a partir dessa perseguição, as igrejas começaram a se espalhar e a crescer, e é o que a gente conhece hoje
como o cristianismo. O cristianismo só chegou até nós por causa dessas perseguições e desse contexto histórico, onde César, o Quírios, obrigou os cristãos a reconhecerem ele como uma divindade e os cristãos não queriam reconhecer. Então, com esse não reconhecimento, o Império Romano começou a perseguir os cristãos, que se espalharam e começaram uma nova religião, chamada de cristianismo. E esse é o início da nova religião e o surgimento da igreja cristã. Eu espero que você tenha entendido o contexto histórico e o surgimento da igreja. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o prazer em responder. Espero que vocês tenham entendido, para que nos próximos temas, como a missiologia e a grande comissão, vocês consigam, através desse vídeo, ter a base para os próximos. Espero vocês no próximo vídeo e continuem estudando e montando o trabalho.